A paz do Senhor a todos que me ouvem. Hoje, mais uma reflexão de fé. Apronte-se e vá até a casa de Judas, na rua direita, e procure um homem chamado Saulo, da cidade de Tarso. Ele está orando e teve uma visão. Nela apareceu um homem chamado Ananias, que entrou e pôs as mãos sobre ele, a fim de que ele pudesse ver de novo. Este versículo de Atos 9 narra o diálogo entre Deus e o profeta Ananias. O Senhor ordenou que ele fosse até a casa de Judas e orasse por Paulo, que por sinal também estava orando e já tinha sido avisado por Deus que um profeta iria orar por ele para que ele recuperasse a visão. A Bíblia diz que após ter tido o encontro com Jesus, Paulo ficara cego e fora conduzido à casa de um homem chamado Judas. Enquanto estava ali hospedado, ficou com certeza tentando compreender o que estava acontecendo. Paulo era um homem tão convicto, tão convencido de que seguir a Cristo era algo errado, que era uma seita que ele deveria combater, agora estava diante do próprio Cristo pedindo orientação. Ele logo percebeu que não há outra maneira de ter direção, orientação, a não ser orando. Aliás, o próprio Jesus mostrou isso para ele, já que se apresentou ali no caminho de Damasco falando com ele, dialogando com Paulo. Ele trava um diálogo com ele. E Paulo entendeu então que deveria seguir o seu ministério falando com Deus, conversando com Cristo. A Bíblia faz questão de falar que ele estava orando. Ou seja, ele não estava reclamando por estar cego ou preocupado com que os fariseus e sacerdotes iriam pensar sobre sua mudança de rumo, mas ele estava buscando orientação em Deus, ele estava falando com ele. Que lição preciosa nos concede Paulo logo nos primeiros dias de sua conversão. Num momento de desorientação, de desespero, de dúvida, angústia, devemos falar com Deus. E prova de que isso funciona, a própria Bíblia faz questão de registrar. O próprio Deus mostra em visão a Paulo que ele mandaria um homem para orar por ele. E para mostrar que não é qualquer Deus, que é um Deus de ordem, de organização, diz até o nome do profeta, Ananias. Este Ananias, em outro lugar da cidade, também estava orando, também estava falando com Deus. E assim como Paulo, também teve uma visão. Deus o chamou pelo nome e ele, ligado como sempre estava com Deus, em comunhão com Deus, porque sempre orava, respondeu na mesma hora: "Aqui estou, Senhor." E Deus ordena que fosse até a casa de Judas para orar por Paulo. É interessante notar que a intimidade e comunhão entre Deus e Ananias era tanta que Deus explicou para Ananias onde ele deveria ir, o local, o endereço, qual a finalidade, e ainda avisou que ele havia dado a Paulo a visão de que o profeta já iria até lá. Ou seja, já estava dando a entender a Ananias que ele não poderia dizer não. Já havia até dado a Paulo o nome do Ananias, mostrando a cena para ele. Ananias respondeu que conhecia Paulo e conhecia inclusive a sua má fama diante dos cristãos e demonstrou seu temor a Deus. E o que Deus fez? Consolou Ananias explicando o seu plano. Ele disse ao seu filho: "Vá, pode ir, eu escolhi Saulo. Está tudo sob controle." Em outras palavras, você acha, Ananias, que eu o colocaria em alguma enrascada? Eu cuido de você, Ananias. Não se preocupe, eu amo você. Não tenha medo. Aqui temos outra lição. Não devemos ter medo quando Deus nos mandar fazer algo. Deus cuida. A Bíblia diz: "Lancem sobre ele toda a vossa ansiedade", ou seja, toda a vossa preocupação, toda a vossa angústia, todo o vosso desespero, todas as vossas dúvidas diante dele, porque ele tem cuidado de vós. Este versículo está em prática ali na vida de Ananias. Ananias, então, obedeceu ao Senhor e ainda com mais fé após entender a grande transformação que Deus estava fazendo na vida de Saulo.
Chegou então na casa de Judas, orou por Paulo e o chamou de irmão. Declarou que agora aquele homem não era mais distante, afastado, agora ele era da família de Deus. Através de Jesus Cristo, aquele pecador, aquele perseguidor, se tornou filho de Deus. No momento em que Ananias estava com as mãos sobre Paulo, coisas parecidas como escamas caíram dos olhos desse novo convertido, e ele pôde ver de novo. Deus mostrou tanto para Paulo quanto para Ananias que ele é um Deus vivo, onisciente e onipresente. Enquanto ele falava com Paulo, também conversava com Ananias e revelava seus planos e o que havia acontecido com Paulo no caminho de Damasco. Ananias, inclusive, foi um exemplo e um encorajador na vida de Paulo. Paulo precisava estar entre os cristãos para começar sua nova trajetória. No versículo 18 do capítulo 9, encontramos a informação que Paulo ficou alguns dias com os seguidores de Jesus em Damasco. Quando Ananias foi enviado a Paulo, com certeza este era um dos desejos de Jesus, que o novo apóstolo se inserisse entre os cristãos e fosse também encorajado por eles. E com certeza também um encorajador, devido ao seu grande testemunho. Há aqui uma outra lição. Deus quer usar você como um encorajador de outros cristãos. Por isso, deixe Deus te usar. Você com certeza conhece alguém que está passando por alguma dificuldade. Seja uma dificuldade no lar, uma dificuldade no trabalho, ou mesmo falta de trabalho, falta de serviço, ou pode ser também uma dificuldade na área da saúde, um problema de saúde. Você pode conhecer alguém também que tenha problemas, dificuldades de deixar velhos hábitos que não agradam a Deus. Você pode ajudar essa pessoa. Ore por essa pessoa, convide essa pessoa para fazer uma visita em sua casa ou vá visitar essa pessoa. Mande uma mensagem, mande um versículo. Conte, quem sabe, a história de Paulo para essa pessoa. Olha que grande transformação Deus fez na vida de Paulo e tantos outros livramentos e bênçãos e milagres que Deus fez através da vida de Paulo e de tantos outros personagens bíblicos onde Deus mostrou a sua misericórdia, a sua compaixão, o seu plano. Então, seja um encorajador. A Bíblia diz, em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 4, que Deus nos ajuda e encoraja em nossas próprias dificuldades, nos nossos momentos difíceis. E Ele tem um objetivo nisso, para que nós possamos, através dessa ajuda que Ele nos deu, ajudar outras pessoas com o mesmo consolo, com a mesma ajuda, ajudar outras pessoas, encorajar outras pessoas em seus tempos difíceis. E ainda diz, no livro de Hebreus, que devemos exortar uns aos outros, para que ninguém se endureça pelo engano do pecado. Então essa é a nossa missão diante dos nossos irmãos. Orar, encorajar, consolar, exortar, a fim de que todos fiquem firmes com Cristo. Foi isso que Ananias fez com Paulo, assim como aqueles irmãos que estavam em Damasco. E foi exatamente isso também que Paulo fez durante todo o seu ministério, enquanto visitava cidades, fundava igrejas, pregava a palavra e escrevia muitas e muitas cartas que servem até hoje de exortação para nós, de consolo, de orientação. Glórias a Deus por isso. Fique com essa palavra em seu coração. Deus abençoe.